Boa noite. Boa noite, gente. Tô só chamando aqui a participante. Oi, Bruna. Recebeu aí o convite? Oi, oi. Tudo bom, Bruna? Oi, oi. Boa Tudo noite. bom? Tudo? Boa noite. Gente, eu sou Luísa Botelho. Sou estudante de veterinária, já no 9º semestre. Já já vou me formar. A gente tem uma palestra, um debate sobre os animais silvestres. Estamos aqui com nossa convidada, Bruna Eleutério. Bruna, ainda está aí com a Oi. gente? Tô sim, é porque tá cortando. Tá, não sei se é a minha internet, mas... fala um pouquinho sobre você, Bruna. Tá. Bom, boa noite. Eu me chamo Bruna Eleutério. Também sou estudante de medicina veterinária. Sou mais envolvida nessa parte de animais silvestres, resgate de fauna. É, Eu fico um pouco tímida de falar de mim. Mas eu sou estudante veterinária, hoje eu sou vinculada ao Laboratório União, que é um serpentário científico aqui na UFC, no Ceará. Também sou ligada ao projeto Caimã, que é um projeto que trabalha com a conservação e a preservação do jacaré, do amarelo, né? E sou amante de animais silvestres, assim, sou uma eterna curiosa também. Também sou artista plástica, né? E eu acho que é isso. Gente, a página dela é sensacional. Ela faz resumos ilustrando anatomia, semiologia. É bem bacana. Eu quero que vocês deem uma olhada na página dela quando acabar a live. Vamos iniciar a entrevista, Bruna. Eita. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre... Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação dos animais silvestres com o meio ambiente e o que o ser humano está influenciando nisso, os impactos que o ser humano está causando. Tá. Bem complexo, bem pã, né? Essa pergunta. Mas eu acho que todo mundo já parou para pensar um pouco sobre a relação dos animais silvestres com o ser humano, principalmente no cenário pandêmico, né? Com tudo que nós tivemos relacionados à pandemia, né? A explosão do coronavírus, né? E aí o coronavírus, a situação do coronavírus, eles nos trazem um alerta para uma condição. Oi, Luísa, tá aí? Sim, Tá, travou aqui para mim. Esse cenário todo pandêmico, eles nos traz novamente uma condição chamada spillover, né? Spillover, né? Que é quando nós temos uma infecção que era originária de um certo grupo de animais, de certo grupo de espécies, por conta da intervenção no habitat desses animais, aquelas infecções, aquelas patologias que eram oriundas apenas daqueles grupos de animais, elas começaram a pular para outros grupos de animais, e elas começaram a se adaptar, e elas começaram a pular de grupos em grupos e a melhorar variantes até chegar humano, por exemplo, e vice-versa, né? Nós temos aí zoonoses que também são passadas de seres humanos para animais e vice-versa. Então, essa condição de ter uma intervenção muito forte do ser humano com a natureza, essa integração, né, essa interação não benéfica para ambos os lados, por conta de desmatamento, né, depredação descontrolada, isso acaba gerando não só a perda desses animais, né, o habitat deles, mas isso acaba gerando contaminação de ambos os lados. E aí nós temos aí o cenário pandêmico, que é o caso da pandemia. Mas o legal é que a gente pare para pensar não só no coronavírus. Existem outros patógenos que podem sofrer aí uma superexposição por conta desse cenário, por serem spillover, né? Por acabarem pulando aí de um grupo de animais para outro grupo de animais e evoluindo até chegar
e atingir nós, né, primatas humanos, né? Sim, exatamente. Bruna, eu não sei se é a minha internet ou a tua internet que está dando um pouco de interferência. Pois é, para mim parece que é a sua, e aí eu não sei se para você parece que é a minha. Gente, quem quiser colocar no chat, falando que você tá falando mais, é uma competição, a gente coloca. Tá, mas vamos seguir, que dá para seguir por enquanto. Sim, inclusive isso aí são as famosas zoonoses, não é? Sim. A gente está abordando. Inclusive, é um dos meus tópicos do TCC. Vou abordar as zoonoses na região do Cariri. Vamos passar agora para o próximo tópico. Lembrando que as perguntas são só para o final. Bruna, o que ocorre se acontecer uma extinção em massa dos animais? E onde é que estamos nesse patamar? Em qual grau nós estamos? Nosso grau? A gente pode falar palavrão nessa live? Pode. Nós estamos num patamar de... Estamos ocasionando, estamos num patamar de causadores da extinção em massa e estamos no patamar de fudido, literalmente. Porque, imagina só, também é uma pergunta muito forte, né? Imagina só, a gente, com toda a depredação que a gente está ocasionando, nós citamos um pequeno ponto, né? As spillovers, né? A gente citou um pequeno ponto, mas a gente pode citar outros, né? A natureza, ela tem recursos limitados. E aí, se a gente entende que recursos são limitados e que ela precisa de um tempo para ela se regenerar, né? Para ela se desenvolver. Um grande caso, não sei se vocês estão por dentro disso, é o caso de Chernobyl, né? Nós tivemos um acidente nuclear em Chernobyl há muito tempo atrás, e ele dizimou a população ficou totalmente contaminada pela radiação, teve que ser retirada. E o que acontece? Por não ter mais interação do ser humano na região de Chernobyl, os animais e a natureza, né, fauna e flora, começou a se desenvolver. E os animais não viraram super animais, não. Eles só se adaptaram com a condição, né, onde aquela cidade antes totalmente habitada, hoje ela é completamente devastada, uma fauna local muito importante, dado um tempo para aquela região se regenerar. Né? Chernobyl é um bom exemplo disso, né? Mas não só Chernobyl. E aí, florestas de mata primária, como nós temos Mata Atlântica, hoje 4%. Né? A gente consegue dar o tempo para uma árvore centenária se recuperar. Né? E tudo aquilo que aquela árvore aborda. A gente tem também a questão das espécies que são sentinelas, né? Espécies guarda-chuvas, espécies que, nas suas necessidades fisiológicas, acabam abordando outras espécies também. Um grande exemplo disso, né, é a onça pintada, que está no topo de cadeia, que precisa de grandes áreas, né, para percorrer, para caçar, de habitação, para ter ali seu número de filhotes. Isso acaba atingindo ali outros animais menores. Então, quando a gente vai, desmata, destrói aquelas regiões onde aqueles animais topos de cadeia tinham necessidades X, quando a gente extermina aquelas necessidades, automaticamente a gente tem mais. Consequentemente, os animais das cadeias menores, né? E aí a gente vai diminuindo, né? Então, é uma consequência que existe um efeito em cadeia. Existem estudos, por exemplo, né, que para as onças pardas começaram a diminuir o número dos seus filhotes, o que é uma coisa óbvia, se a gente parar para pensar. Elas começaram a diminuir o número de filhotes. Se a gente pensar em felino, né, que tem uma ninhada importante, mas por conta da caça, por conta da subsistência do animal, né? Não tinha mais tanto alimento, então vamos reduzir ali a prole, né? Os scores corporais começaram a diminuir. Vou falar um pouco mais da minha área também, né? Que é a herpetologia. A gente conseguiu, por exemplo, recentemente nós estivemos no Pantanal e a gente tem uma avaliação clínica dos animais de lá. Por conta das secas, por conta das queimadas, os animais passaram 2 anos sem nós não conseguimos constatar ninhos novos, né? Criação nova de animais. E aí os animais estavam voltando a se reproduzir agora. A gente estava lá no making love deles, sabe? E a gente ficou super feliz, porque os animais entraram numa condição que eles tiveram que parar de se reproduzir, porque o ambiente não estava favorável. Então a natureza é muito assim, né? Se o ambiente não está propício,
eu não vou me reproduzir. Então você imagina que a gente está destruindo todo esse ambiente, os animais estão entendendo que isso não é mais propício, começam a segurar a reprodução, a caça começa a diminuir, esses animais literalmente começam a ter fome. Eu sei que é uma comparação bem esdrúxula, mas imagina que um animal que precisa comer 5 quilos de carne, 4 quilos de carne, ele não vai ter mais aquilo, né? E aí você começa a ver os animais começam a diminuir, o score e tal, e aí é um efeito em cadeia. Então, o humano, né, a atuação do ser humano, infelizmente, ela está no lugar de causador hoje, né? E o patamar que se a gente tiver uma extinção em massa é que nós estamos dentro dessa extinção em massa, porque nós precisamos entender que a natureza tem recursos limitados, né? E muitas vezes isso não é repassado para os estudantes de medicina veterinária. O que a gente vê na graduação, estudos de pequenos e grandes animais, temos alguma coisa de zoonoses, olhe lá, de animais silvestres, mas todo mundo está conectado, né? E, infelizmente, isso não é repassado, esse tipo de conhecimento, esse tipo de noção não é repassado no curso de medicina veterinária. Então, a gente acaba tendo que aprender por si só, né? Sim. Inclusive, tem até uma estimativa, né, de quando isso pode ocorrer, por exemplo. Eu estou na dúvida se a minha internet... Para mim travou, aí depois voltou agora. Voltou, né? Pois eu estou na dúvida se a minha internet aqui... intercorrências, né, da live. Acontece. Tá, mas vamos continuar. Enfim, Bruna, tem até uma idade estimativa, não é? Que isso pode acontecer, a nossa extinção em massa dos seres humanos. Tipo uns 13 anos, né? Por aí. 13 anos? 13 anos? Onde é que você viu isso, pelo amor de Deus? Onde é que você viu isso, pelo amor de Deus? 13 anos. Mas tu sabe mais ou menos quanto tá mais ou menos a idade? Não, eu sei, não sei a estimativa, né, de uma extinção em massa, mas eu sei que a gente está se esforçando muito para conseguir. Mas eu não sei quando vai acontecer. Mas aquelas plaquinhas, né, de fim do mundo, o fim está próximo. É verdade. Bem, então passar para a próxima. Como é que nós podemos reverter esse quadro individualmente, Bruna? Se ainda há tempo para reverter o quadro, o que a gente pode fazer individualmente? Olha, assim, quem me conhece sabe, não é que eu seja pessimista. Aquela justificativa, né? Eu sou realista. Não é que eu seja pessimista, mas é porque o quadro ele realmente é muito difícil. Quando a gente fala hoje no trabalho, vamos educar as novas gerações para que elas cuidem do meio ambiente no futuro. Aí você para assim, cara, a gente não tem mais esse tempo de educar as novas gerações. Tem que educar as velhas também, tem que educar as gerações antigas também, tem que educar a nossa geração. E aí a gente tem um embate em duas vertentes. A educação passiva, né? Aquela que você repassa de pai para filho na escola, nananã, e aquela educação exclusiva, arbitrária muitas vezes, mas de caráter ativo. O que é que as políticas públicas podem fazer para estar ali entendendo a situação dos animais, da fauna, entendendo que isso reverbera no nosso cotidiano, na gente, né? Isso reverbera diretamente na gente. Quando a gente adoece, a gente precisa recorrer ao sistema público de saúde, porque a gente acabou pegando uma zoonoses por conta de arboviroses, uma dengue, uma zika, uma chikungunya, né? Uma leishmaniose, entendeu? Outras doenças por conta de fora de controle. E esse caráter zoonótico, ele vira saúde pública. Então, é muito mais fácil a gente educar, mas ter um controle incisivo, né? De ter uma correção do tráfico desses animais, na questão da proteção das APAs, né? A área de proteção
questão ambiental, ter um respeito sobre isso, o controle da raça, né, e tudo mais. Tudo isso é um globo. A gente tem que entender que é um conceito de saúde única. Então, nós estamos inseridos nisso. E é por isso que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Como é que a gente consegue individualmente trabalhar isso? Educação em casa, educação nas escolas, educação no meio que você convive, mas também cobrar políticas públicas. Porque quando eu tenho alguém, né, que cometeu um crime contra a fauna silvestre e essa pessoa ela é recriminada, seja derrubando uma árvore, seja ligada ao tráfico, né, isso gera um conceito de que aquilo existe ali um fator determinante que vai ser cumprido. Entendeu? Então, é importante que exista ali e a ordem. Alô? Né? Muito importante. Oi? Travou. Estou aqui. Estou aqui. Me ouviu até o final? A internet caiu legal. Não sei se é... Minha Acontece, gente. tudo acontece. Tudo na live acontece. Uhum. Terminou? Você ouviu o que eu falei no finalzinho? Mais ou menos. Mas deu pra pegar. Eu acho que vai ficar gravado, né? Então, eu vou poder assistir isso novamente. Certo, então, no caso, seria a educação ambiental, né? E lei, né? A gente precisa de uma coisa forte. Não só no etéreo, sabe? Não só na educação ambiental. A gente precisa de lei, entendeu? A gente precisa disso público também. Entendi. Ótimo. É bem difícil nessa questão, porque é muito difícil, mas vamos que vamos. Helena, fale um pouco sobre as pesquisas nessa área de animais silvestres. Quais que as pesquisas, se é muito importante nessa área? Assim, discutir mais sobre o tema. Olha, também é uma pergunta bem ampla, né? A gente sabe que existem realmente muitas pesquisas. Se a gente vai ligar essa questão das zoonoses, houve um boom na questão das pesquisas, em especial por conta do coronavírus. Mas a gente já sabia que existiam outras pesquisas e hoje muitas outras tantas estão surgindo aí. Então, não sei exatamente o que, mas tá rolando bastante, tá? Então, tá on. Isso é importante para que a gente possa trazer aí da vida silvestre, né? Como é que tá essa questão ali das zoonoses. Isso é importante porque quando a gente traz da literatura para a prática, né? A gente traz lá da literatura, da pesquisa e tudo mais, a gente traz um retorno para a sociedade, isso é importante. Nananã. E aí, qual é o retorno? Não, isso tem que ser trazido para a comunidade. Faz uma pesquisa na sua região, né? Você que estava falando que quer trabalhar com pesquisa com leite, né? Faz a pesquisa ali na sua região e tal, depois traz esse retorno para a comunidade. Olha, gente, a incidência de leishmaniose em canídeos, domésticos, selvagens, dentro da população está assim, assim, assado. E aí, o que a gente vai fazer com esse dado? Né? Será que a gente consegue ter um maior do mosquito aqui e tal? Então, é trazer um retorno, né? Da comunidade acadêmica real para a comunidade e população, né? Para o meio da população. Isso é importante. E eu sinto falta disso ainda, sabe? No meio acadêmico. Uhum. Sente falta, né? Porque a gente pode ver que as pesquisas em pequenos animais, como cão e gato, estão muito mais para frente, não é? Eu acho que até mais dos animais silvestres, ou não tem isso? Sim, são pontos diferentes. A medicina de cão e gato, que não é minha área, mas ela evoluiu muito, ela evoluiu tanto que ela se diferenciou, né? Até porque são animais completamente diferentes. O cão é completamente diferente do gato. Então, por que diabos o veterinário de animais silvestres e exóticos tem que atender todo mundo? Se o cão, que é diferente do gato, foi separado, o cara que atendeu o furão, o coelho, a calopsita, o peixe, o axolote, o jacaré, a serpente, ele tem que atender todo mundo? Será que essa qualidade
falando dos profissionais. Eu sei que existem profissionais maravilhosos, né? Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando como é a qualidade da evolução nesse ponto. Se a pessoa especializada em felinos, ela se saca de felinos. Então, ela vai entender tudo da fisiologia, da anatomia, da medicina daquele animal. Então, é uma medicina diferente. A pessoa que vai atender o réptil, o anfíbio, o mamífero e tudo mais, imagina só como é que vai a evolução clínica, médica, no atendimento desse animal e, consequentemente, na medicina daquele grupo. Não sei se está ficando claro, entendeu? Então, eu acho, né, que ainda precisamos crescer muito na área de animais silvestres e exóticos relacionados a isso. Então, separar grupos, né? Os grupos são importantes. Os grupos que são afins são mais importantes de serem tratados de tal maneira como de maneira X. Um atendimento de um mamífero, um atendimento de um coelho é completamente diferente de um atendimento de um anfíbio, né? Completamente diferente. Falando de atendimento de anamnese, na semiologia clínica, dos exames, da temperatura da sala. Eu estou falando da temperatura da sala. Então, como é que eu não acredito muito no veterinário zoológico, né? É uma coisa que já está acontecendo comigo dentro da graduação. Então, que eu tenho uma medicina veterinária de excelência, eu acredito que fechar grupos e aperfeiçoar a pesquisa dentro daqueles grupos, isso vai ser importante para a medicina veterinária de animais silvestres e exóticos. E aí nós temos hoje a medicina de peixes, né? Nós temos a medicina de lagomorfos, né? Uma pessoa que é especializada em medicina de coelhos, né? O pessoal que acabou sintonizando roedores e lagomorfos, né? Medicina de aves já é extremamente difundida hoje, são atendimentos completamente diferentes, né? Então, você olha pelos tutores, o tutor da ave é completamente diferente do tutor de coelho. Como um tutor de gato é diferente de um tutor de cão. Então, eu acho que a medicina acabou não evoluindo tanto por conta dessa disparidade, dessa divergência, né? de muitas fisiologias e muitas biologias. A gente vê muito a pesquisa de animais silvestres voltada por conta do controle de zoonoses, de vacinas e tudo mais, mas isso hoje está mudando. Está mudando bastante. Então, mas muita coisa tem que mudar ainda, né? Então, vai dar certo. Inclusive, Bruna, hoje em dia, os tutores de animais silvestres, eles estão optando mais por esses animais, não é? Hoje em dia, por animais exóticos, para criar mais esses animais. Por isso que está tendo essa evolução no mercado de animais silvestres. Não é isso? Cortou para mim, eu não escutei o finalzinho. Tá, por isso que está tendo essa evolução no mercado de animais silvestres, porque os tutores estão adquirindo mais essas espécies para criar, para criação e tudo. Sim, está crescendo muito. Sim. Vamos para o próximo ponto. Fale um pouquinho sobre o mercado de trabalho nessa área de animais silvestres para quem é biólogo e veterinário. E zootecnista também, né? É importante falar dos três, né? Essa tríade, assim, é uma tríade que eu respeito muito. Sim. O veterinário de animais silvestres, ele tem que trabalhar em conjunto com o biólogo, em conjunto com o zootecnista, né? Porque o cara que sabe do manejo, que sabe da alimentação, o outro cara que sabe da fisiologia, do comportamento, e você é a medicina. Então, é aquele junto misturado, em especial quando você trabalha em ONG, ou quando você trabalha em grandes zoológicos, né? Ou no plantel, né? Criadores. Isso é muito importante que você consiga aliar ali, trabalhar todo mundo junto, tá? É um mercado que está em expansão, principalmente, vou falar o que eu conheço, né? Principalmente para mim. Os veterinários brasileiros, eles são muito respeitados no exterior, né? Por conta da nossa diversidade, né? Da nossa biologia, por conta da nossa lida, né? Com diversas espécies e tal. Porque a minha cachorra está latindo. E eu tenho que TDAH, não prestar atenção no que ela está latindo. Entendi. Vamos lá. Então, o veterinário de animais silvestres, ele está em ascensão.
mas ele precisa se especializar, né? Então, assim, não é só lidar com a espécie que tem ali e fazer um atendimento meia boca, porque por meia boca ninguém vai crescer, ninguém vai evoluir. Então, se especializar. Quer trabalhar na área? Faz o direcionamento ao longo da graduação, passa por todas as áreas que você precisa passar. Passou, escolheu, sabe o que vai fazer, sabe o que não vai, show. Depois ali logra para uma residência, um mestrado, uma pós, né? Para estudar. Se você acha que você terminou a graduação, depois você vai fazer ali uma pós, vai ficar naqueles atendimentos minha boca, depende do tipo que você quer ser. E travou novamente. Não sei se ela está me ouvindo. Luísa? Oi? Tá aí? Tá aí? Pronto, travou. Oi, Sim, caiu, legal. continua. Aí depende do veterinário que você. Então, se você quer ser um profissional que você vai atender seus pacientes com excelência, que você está lutando por uma medicina veterinária de silvestres e exóticos de qualidade, falando de qualidade, a qualidade que você gostaria de ser atendido, tá? Então eu vejo muito o pessoal querendo tratar de qualquer jeito. Ah, não, porque como é um animal de vida livre, vamos tratar de qualquer jeito, não tem tutor mesmo. Se morrer, não tem tutor. Isso acontece muito, e isso é um pensamento dos graduandos de veterinária. Infelizmente. Infelizmente. Ah, Bruna, você já pensou assim? Graças a Deus, não. Graças a Darwin, nunca pensei assim. Eu queria sempre o atendimento para eles que fosse um atendimento para mim. Então, sentar o bumbum na cadeira, estudar, melhorar, porque existe mercado sim, mercado absurdamente. E o tutor de biológicos, ele quer um profissional capacitado e que ele saiba do que é que o bicho dele tem e como vai tratar aquele animal. Então, ele não vai esperar você levar um passarinho lá na sua clínica e ele falar assim, olha, meu passarinho tá assim, assim, assado. Aí você olha, não sabe que passarinho é esse. Meu Deus, o que é isso? Esse passarinho pintado. Vou dar um Google. Aí eu dou um Google lá, pá, pra saber o que é. Beleza, quem nunca, né? Isso sempre acontece. É raro, mas acontece sempre. Diferença. Aquela espécie pode ter particularidades que você não sabe. E aí é um medicamento, é uma temperatura, é uma glicose, é um manejo. Você vai fazer errado porque você está fazendo uma extrapolação de outras espécies, porque não é a sua área. Então, quando você se aperfeiçoa em um certo grupo, isso é muito melhor, isso é muito mais viável, entendeu? Você consegue atender melhor. E existe mercado para todo mundo, sim. Para todo mundo. Só que pessoas de qualidade, realmente elas vão acabar ali se destacando e vai ser muito mais fácil para elas. Então, vocês querem trabalhar com animais silvestres? Show. Eu acho que é a área mais difícil dentro da medicina veterinária, de longe, né? Você precisa estudar muito. Pra caralho, você precisa estudar muito, tá? E você precisa se aperfeiçoar e entender que é uma caixinha de surpresas. Então, a anestesia do bicho é diferente, a cirurgia do animal é diferente, né? A fisiologia do animal vai mudar muito. Muda dentro do mesmo grupo, entendeu? Então, assim, é estudar muito, mas existe sim mercado para todo mundo. Meu conselho é, quer fazer? Massa. Comece estudando, tente fazer estágios na área da graduação. Bruna, não consegui fazer estágios na não, eu mesmo no início, eu na área de imagem, diagnóstico por imagem, que eu não enxergava nada, não mudou muita coisa, mas eu aprendi a aprender. E você vai vendo as coisas que você não tem afinidade, que você tem afinidade, né? E aí você vai passando. Não está na área. Faça produção literária. Tem resumos na sua faculdade, tem aqueles congressos pequenos. Faz um resumo, faz um relatozinho de casa, faz uma revisão de literatura e vai alimentando o seu currículo. Porque muitas vezes a seleção para estagiário, eles sempre pedem, né? Eles sempre requerem experiência. Só que às vezes você não tem experiência. É o seu primeiro estágio. Mas ele vai ver que no seu currículo você tem uma produção científica importante. Vai monitoria, faça monitoria das disciplinas que você tem afinidade. Você aprende a lidar com pessoas, a falar, a ter educação, ter noção, que é importante. Muitos estudantes não têm noção.
não. Então, assim, a recomendação é mais ou menos essa. Que vai dar certo. Alô? Sim, Oi, estou aqui. Boa noite, Bruna, gente. deu para pegar muitas. Ah, é? Pessoas Foi. dando boa noite. Boa noite, Bruna, pessoa. tá aí? Deixa eu botar aqui. Boa noite. Sim. Oi. Bruna, Oi. tá me ouvindo? Agora. Tá me ouvindo agora? Tá, Oi. né? Me diz quais são os lugares assim que a pessoa pode se especializar, o estudante, o biólogo, o veterinário. Que ela possa se especializar. É isso? É que o veterinário possa se especializar? É isso? Sim, os locais que existem aqui no Ah, os país. locais. Ah, tá. Show. Entendi. Ó, pô. Vou pedir aqui para ser paga. Gente, patrocínio. Olha, gente, tem vários locais no Brasil todo, várias pós-graduações maravilhosas, tá? Quem quer trabalhar, quem quer essa parte de reprodução, tem muita gente ligada à parte de reprodução de animais silvestres, né? Tem uma febre, assim, com muita gente falando sobre. Então, tem o Reprocon, você pode se filiar, você entra lá no Reprocon, qualquer coisa a gente pode colocar depois os arrobas aqui, né? Olhem lá, eles têm um programa de mestrado maravilhoso. Trabalham muito com onças, né? Com grandes felinos, então maravilhoso também. Nós temos vários programas de pós-graduação distribuídos assim pelo país, mas principalmente em São Paulo. Então os que eu conheço, né? Porque tem os profissionais que eu assim, que eu sonho rezando em estudar com eles. Tem os programas do CETAC, né? Tem o CETAC, lá tem o PUF, tem o Nicolai também. Nicolai é meu sonho. Nicolai, ele é um anestesista, um intensivista maravilhoso, né? Trabalha muito com animais silvestres. E ele é fantástico também, para quem não conhece. Tem o PUF, né? Que é da Exotic Pets também, que fica em São Paulo e trabalha no CETAC, né? Na verdade, ministra a pós-graduação no CETAC também. Tem a Tiziane também, que está no CETAC, que é psicologia. Tem um programa da FAMESP também, que lá tem meu ex-chefe também, Marcel Lucena. E tem outras grandes beldades lá também, Tóquio. Então, existem diversos campos do país que vocês podem abordar. Fora a questão das residências, né, ao longo do país. Então, assim, tem residência em Mossoró, residência em São Paulo, BH, Minas, assim, é só dar um Google para pesquisar, mas que existem muitas opções, sim, tá? E aí vai depender do que você tá afim. Ótimo. Quando acabar a live, a gente vai colocar uns arrobas para vocês Show. pesquisarem, quem tem interesse. Bruna, e última questão. Quais são os livros que tu usa? Tem animais Eu silvestres? separei alguns aqui. Eu separei Bíblias clássicas, né? Tem um livro que ele é a minha cara, que ele resolveu horrores, porque a situação dele tá caótica, mas é sobre isso, e não tá tudo bem. É o Doença dos Répteis. Aí, se você percebe, ele tá aqui lesionado, foi meu coelho, Darwin, morreu. E aí ele tem vários post-its, né? Porque eu realmente uso, assim, sabe? Então, é meu livro, ele é de cabeceira, é cabeceira mesmo. Tem um puff do lado da cabeceira da minha cama e aí tem uma pilha de livros. Aqui atrás tem outra. Tem uma pilha de livros que eu coloco lá em cima para de consulta rápida. Livros de consulta rápida, tem uns 10. Então, principalmente, né, para mim, que sou ligada à parte de herpeto, principalmente répteis, né, doença dos répteis pra mim é de cabeceira, assim. Eu acho que é baratinho, você consegue super barato, assim. O formulário, né, saiu a 6ª edição agora, essa aqui, a 5ª edição, pobre, não consegui ainda comprar. Ele está todo em inglês, mas ele é separado por grupos, né? Então, birds, né? E aí
répteis, ó. Então você consegue dar uma olhadinha aqui, ver as doses das medicações. Eles também têm valores de referência, tipo glicose e tal. Hematologia tem nele também, que eu não sabia, mas tem parte hematológica. O grande problema é ficar minha revolta aqui. É que, por exemplo, os comparativos geralmente são de animais exóticos. Por exemplo, a gente tem a hematologia lá e tem um comparativo de uma Python, né? Que é um boídeo. E aí você acaba tendo que extrapolar para o nosso boídeo, que é a nossa BCC, né? A nossa jiboia. Só que o boídeo deles vive em situações completamente diferentes da nossa. Então, fica aquela extrapolação que não é tão fidedigna. Eu sempre fico pensando nisso, assim, cara, a gente tem uma fauna tão importante, por que a gente tem que ficar utilizando? Infelizmente, a gente né? E aí a gente tem muitas coisas que são de animais exóticos. Olha aqui, né? Um pogona, um psitacídeo, que eu não sei o nome, um lagomorfo, entendeu? Animais exóticos. E a gente acaba tendo que utilizar, né, e extrapolar para os nossos animais, porque a gente não tem 100% desses dados da nossa fauna. Então já fica uma outra dica aí para a gente pensar e começar a pesquisar e desenvolver um negócio nacional, né? Nacional. Massa, E aí vamos valorizar o nacional, que aqui tem o material do Marieto, meu amigo. Guilherme Augusto Marieto, maravilhoso. Sigam Marieto. E esse livro é fantástico, cara. Eu não tinha noção. E assim, eu não sou muito fã de aves, só sou por causa dos dinossauros. Mas esse que passou agachado aqui é meu marido. Boa noite. Isso, tu vai derrubar aqui, vai derrubar tudo. Ah, ele atrás ali. Que é o manual de emergências aviárias. Ele é fantástico. Você também consegue comprar ele baratinho, tá? E ele tem... Cara, ele tem muita coisa. De exame clínico, tem uns desenhos também e tal, sabe? Então, fantástico. É super baratinho e é nacional, gente. Tem que valorizar o nacional. O que é isso? Um outro, esse livro é mais antiguinho, mas eu achei ele super massa, assim, tipo, super rápido também. É Novos Animais de Estimação, tá? Para mamíferos. Então, ele é super bom também. O foco dele é roedores e lagomorfos, né? E tem férreos também. Então, é bem bacana. Tem esse Cães, que também já consulta rápida. Esse aqui também, ó, cheio de post-it, meu amigo. Que eu uso ele para tudo. Tem umas coisas que já tá mais defasado, né? Tá muito defasado por conta dos anos. Se eu não me engano, acho que é de 2005. Mas dá para consultar também, porque nem tudo mudou. Tem esse aqui. Esse aqui vocês já devem super conhecer, né? Porque esse manual, ele é muito de pequenos, mas ele tem a parte de silvestres, né? E de exóticos no final, que eu até marquei aqui, tá? Então tem algumas coisas que você consegue consultar. E de consulta rápida, tipo, você atende comunidade também, então ele faz toda a semiologiazinha junto com você, faz a anamnese, e no final te dá umas opções do que pode ser, pode não ser, te dá pelo menos uma coisa. Tem o Feitosa, que é o livro de semiologia, né? Que eu não tô com ele aqui, porque tá lá dentro, mas o Feitosa. Aqui, meu livro maravilhoso, Os Marginais, né? Que é um livro do Projeto Caimã, né? Que fala sobre o jacaré de papo amarelo. Então, assim, ele é um livro mais para fala sobre o jacaré. Então, para quem é apaixonado, eu super recomendo. Vão lá perturbar o pessoal do Caimã para ver se ainda tem disponível. E a Bíblia, né? A Bíblia. Se eu não falar da Bíblia, meu irmão, eu vou apanhar, tá? Aqui, ó. Que a Bíblia, meu amigo. Esse livro aqui mudou minha vida. E aqui vocês conseguem ver da mesma forma, né? Todo marcado, cheio de tralalé, porque é um livro que eu realmente consulto. Então eu vou lá, leio 532 vezes, inclusive para fazer os posts, né? Então eu vou, consulto, Uma coisa que é super importante em fazer também. A gente lê o capítulo, mas tem as referências, né? E aí no finalzinho a gente vai lá nas referências daquele capítulo e consulta as referências base e a gente aprofunda, né, todo o conhecimento da gente naquelas referências. Acho que a minha... Bruna, Oi. Oi.
eu escutei os livros todos. Deu para falar ou tem mais algum livro que tu queira mostrar? Tem esse aqui, Qual? que é A Vida dos Vertebrados. Esse aqui, em especial, vai para os meus amigos biólogos. Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Nossa, gente, não tem noção. Eu já paguei o que eu paguei de multa na biblioteca por causa desse livro, meu amigo. E eu falava assim, gente, só eu alugo esse livro, ninguém aluga. Por que eu tenho que pagar a multa? Bruna, porque você passou 6 meses com o livro. Você precisa pagar a multa. Você precisa pagar a multa. A multa vale o valor de 2 livros. Gente, eu já paguei R$600 de multa. Eita! E aí eu criei vergonha na minha cara, parar de ficar me humilhando pedindo os outros, e aí eu pedi. Esse livro, ele é fantástico, ele fala muito sobre evolução, principalmente, a vida dos convidados, tá? Ele fala muito sobre evolução, ele é um livro bem fininho, lindo, olha, gostoso. E ele fala sobre evolução e, principalmente, anatomia e fisiologia. Você precisa saber de anatomia e fisiologia. As bases da origem, o habitat desse animal, o comportamento. Então, ele fala muito disso, cara. E esse livro é fantástico, eu recomendo demais. Mas esse aqui é realmente uma leitura para quem realmente quer se aprofundar na área, tá? Os biólogos já conhecem muito o Paul, né? Que é o autor, ele é bom. Um outro livro, para quem tiver de bobeira, quiser pensar um pouquinho na vida, é A Origem das Espécies. Eu li algumas edições passadas da Origem das Espécies. Essa é uma edição costurada, mais novinha, acho que eu não sei se assista. E é fantástica essa edição, né? Toda costurada, bonitinha e tudo mais. E eu acho que todo mundo que quer trabalhar com animal de vida livre, que quer trabalhar com biologia silvestre, que quer trabalhar com animal, tem que ler A Origem das Espécies do Darwin, né? Eu acho que de livro, acho que é por aí, eu vou parar. Tá ótimo. Tá me escutando, Bruna? Agora eu tô. Bem, então eu acho que a gente já pode ir para as perguntas, não é? Ou tem mais algum que tu queira mostrar no livro? Não, falar mais nada não. Só falar. Tá. Então vamos para as perguntas. Tem uma aqui, né? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo olhar. Eu só não consigo compartilhar, eu acho. Mas tu tá vendo aí, Bruna? Eu não tô vendo nada, não. A pergunta bem aqui na caixinha. Não. Pra mim não apareceu nada. Tem uma caixinha de pergunta aqui, deixa eu ver se é isso. Essa aí mesmo. O do Gustavo, né? Como decidir qual animal quer trabalhar? Tenho interesse em silvestres e selvagens. Show, Gustavo! Então, eu acho que a primeira coisa é você passar por diversas áreas para você entender aquilo. Por exemplo, eu trabalhei no início, né? Bem no início, eu fui para diagnóstico com imagem. Não sei como foi as portas que abriram. Meu primeiro contato com um pincher, uma criatura que alguns devem conhecer, essa criatura horrenda, eu traumatizei. Sei lá que eu trabalho, vou matar tudinho. Já me mato de raiva. Aí eu fiquei assim, não. E no início eu queria animais marinhos, né? Eu passei 2 anos na Quaso, que nós temos aqui, né? Que trabalha com animais marinhos, principalmente no projeto Manati, né? Que trabalha com resgate de peixe-boi. E eu queria muito animais marinhos. Então, quando eu trabalhei com animais marinhos, que eu vi, realmente eu não quero. Porque você precisa trabalhar para você poder entender o que é o trem, entendeu? Mas quando eu tive as primeiras experiências com répteis, que eu vou te falar que eu simplesmente enlouqueci. Eu enlouqueci. Parece que foi um choque. Eu não sei explicar até hoje. Eu falo assim, gente, eu dei um choque, só pode. Da primeira vez que eu fiz um manejo de crocodilianos, que eu toquei numa serpente. Olha, eu sou filha de indígena. E eu não tinha tido ainda esse contato próximo com um réptil. Quando eu tive esse contato, eu não sei explicar. Eu enlouqueci. Então, sempre gostei de dinossauros e tudo mais, mas eu nunca pensei nem em fazer veterinária. Eu vou contar a área, né? Vivendo a história. Mas, tamo aí, né? Então, assim, eu acho que você precisa treinar e testar. Faz um estágio com pequeno, com grandes. Tipo, eu morro de medo de vaca. É sobre isso. Eu morro de medo de vaca. Gente, todo mundo sabe. Grandes animais, assim, o pessoal chega, vem aqui, pega no cavalo. Não, obrigado. Eu morro bem longe. Olha aqui a vaquinha, uma Nelore.
linda, vai ficar aí, com Deus, bem longe de mim. Então, assim, né? Você trabalha, faz estágio e tal, e você acaba descobrindo, tá? Então, tem que testar, tem que testar. Show. Gente, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Vocês têm alguma pergunta? Podem escrevendo aqui. Vamos ver se aparece Se alguém pergunta. quiser colocar a pergunta no chat, se não Coloca no chat que eu fixo aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta. Acho que não tem nenhuma pergunta. Então, Bruna, a gente vai encerrar. Eu me desculpo por essa intercorrência que houve. Eu acho que é da minha internet, mas enfim. E eu agradeço muito pela sua presença, por esse debate maravilhoso e por nos esclarecer mais sobre os animais silvestres. Tamo aí. Muito obrigada, Babi, pelo convite, por tudo mais. Peço desculpas também pelas intercorrências, porque eu também não sei se foi minha internet, né? A internet do plano espero que não corra direito, é palhaçada. Mas agradeço todo mundo que ficou aqui, que está aqui escutando a gente, né? Duas estudantes loucas que estão aqui tentando estudar, tentando fazer uma coisa de vergonha na nossa vida. E é isso, gente. Continue estudando, né? Que a gente está aqui para isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, viu, meu bem? Um cheiro. E, gente, eu vou colocar aqui as referências depois. Eu vou avisar nos stories do meu Instagram. Os livros, links, tudo mais. E é isso. Obrigada, Bruna. Imagina. Cheiro. Beijo. Tchau.